Olá pessoal, começando mais uma transmissão ao vivo aqui na fanpage do Diário de Pernambuco e mais uma vez o tema é a crise política pelo qual o país, a crise política que o país vem enfrentando aí nos últimos meses, né? E tem se agravado a cada dia, impressionante como as notícias que envolvem o plano político nacional, elas surgem com muito dinamismo, com muita velocidade. Até por isso a gente resolveu antecipar esse debate que a gente estava planejando fazer para a próxima semana. Resolvemos antecipar, temos algumas coisas marcadas aí para o fim de semana, né? Temos a convenção do PMDB que deve definir muita coisa, temos as manifestações marcadas para o domingo, dia 13, por todo o país, e houve também, no início da tarde dessa sexta-feira, o pronunciamento inesperado da presidente Dilma Rousseff. Para a gente tratar desses e de outros temas, estamos aqui eu, Celso Shigami, jornalista, repórter do Diário de Pernambuco. Aqui do meu lado direito eu recebo Marcondes Secundino, ele que é doutorando em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco e também especialista em política e direitos coletivos. Aqui do meu lado esquerdo tenho o prazer de receber o Dr. Marcelo Labanca, ele que é advogado e também professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pernambuco. Então, um prazer tê-los aqui com a gente e vamos começar esse bate-papo, né? Porque, como eu estava falando, notícias estão o tempo todo surgindo aí, né? Brotando de todos os lados, né? O cenário político brasileiro, ele é bem movimentado. Então, o primeiro tema que eu queria colocar aqui em discussão, vou perguntar primeiro para Marcelo Labanca, como é que você enxergou o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público de São Paulo em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Está uma polêmica muito grande, muita gente dizendo que os argumentos dos procuradores é frágil e tal. Bem, eu acho, antes de qualquer coisa, é importante se dizer que qualquer pessoa, ela não é acima da lei, ou seja, ela tem que ser investigada se eventualmente houver alguma dúvida sobre, ou então algum indício que ela tenha praticado algum tipo de crime. Certo. Então, Lula é igual a você, igual a mim, igual a qualquer outra pessoa do ponto de vista da lei, ou seja, tem que ser investigado. Agora vamos investigar de acordo com o procedimento, com o devido processo legal, né? Certo. Então não vamos fazer uma espécie de politização do judiciário ou do Ministério Público. Como é que a gente vai identificar se há algum tipo de politização ou não? Identificando se há fundamentos ou não para as medidas que estão sendo tomadas. Existe fundamento, ou existiu fundamento para a decretação para a solicitação da prisão preventiva? Eu quero dizer apenas uma coisa. A prisão, ela é uma exceção no nosso sistema. A nossa garantia, na Constituição Federal, é de que apenas podemos ser presos após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aí você vai dizer, Marcelo, o que é isso, trânsito em julgado? É simples. Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Ou seja, nós temos que ter um procedimento com cautela, porque, Celso, é o seguinte, é a sua liberdade, é a minha liberdade, é a liberdade de qualquer pessoa. Então a gente tem que ter um procedimento que seja cuidadoso para que ao final você tenha completa segurança de que aquele cidadão, não importa quem, ele vai perder a sua liberdade. Isso tem motivo para aquele cidadão perder a liberdade. Exatamente, né? Então tem que ter motivo. Então, porque eu me preocupo, por quê? Porque nós vivemos em um momento em que nós temos uma crise de efetividade do direito, digamos assim, onde as pessoas elas estão cansadas com corrupção e com criminalidade. Então, as grandes pautas são redução da criminalidade, redução da maioridade, redução da criminalidade, claro, espera, né? Também. Redução da maioridade, prisão para bandido. E eu só digo uma coisa, meu amigo, para que você tenha direito a ter garantias penais da Constituição, como, por exemplo, o princípio da presunção da inocência, não ser preso antes de decisão condenatória transar julgado, via de regra. Claro que existem prisões cautelares, digamos assim, mas a regra não é essa. Então, para que você queira ter esse tipo de direito, isso você não precisa ser bandido, não. Então, garantias penais não servem só para bandidos, como as pessoas falam, garantia para bandido, não é isso não, porque é o seguinte, você amanhã pode ter a necessidade de querer ter essas garantias. Basta só um acidente de carro. Basta você bater, porque o direito penal ele está aqui do lado. Qualquer pessoa, uma briga no bar, um desentendimento com o marido, com a mulher, qualquer probleminha, isso pode gerar o quê? A captura pelo direito penal. E aí você vai se ver numa situação onde você é quem vai pedir as chamadas garantias penais. Então, voltando aí à questão, ele tem que ser investigado. Tem. Agora, no meu modo de ver, o processo ele tem que ser um processo justo, como qualquer outra pessoa, independentemente de politização. E só para a gente lembrar, só para fazer um parênteses aqui, para não fazer a confusão, está correndo a Operação Lava Jato, conduzida pela Polícia Federal, com sede lá em Curitiba,
Mas, especificamente, esse mandado de prisão preventiva que foi feito pelos promotores, até anotei aqui, Fernando Henrique Araújo, Cássio Conserino e José Carlos Blá, né? Que são referentes ao caso do triplex do Guarujá. Sim. É uma outra investigação. Exatamente. Né? Só para fazer esse parênteses. Então, Voltando. Ali você teve um pedido de prisão preventiva solicitada pelo Ministério Público e os argumentos utilizados foram de que o presidente Lula ele estava se utilizando do seu poder ou da sua capacidade de eloquência, digamos assim, com a finalidade de mobilizar a sociedade contra os sistemas de investigação penal. Ou seja, não há um argumento ali que se sustente. Né? Se há indícios que ele cometeu o crime, isso é uma questão que tem que ser apurada no processo para, ao final, se estabelecer a penalidade. A pena é uma coisa que vem depois de um processo, isso é uma garantia básica de qualquer pessoa, é uma garantia do Estado de Direito. Então, ele tem residência fixa? Tem. Ele tem salário? Tem. Qual o risco dele se evadir, ou seja, fugir? Porque isso foi colocado como um dos argumentos. Né? Cadê a prova de que ele pretende fugir? Porque eu já vi prisões como essa sendo deflagradas quando você tem uma prova de que a pessoa vai se evadir. É uma espécie de cautelar. O que são medidas cautelares? Ou seja, a ideia de uma prisão acautelatória, cautela, cuidado, é para você fazer com que você cuide do processo para que ele tenha uma utilidade final. Toda cautelar, na verdade, ela vai garantir o provimento final. Para que uma sentença final mandando prender se o cara já fugiu para a Europa? Então, a ideia de você impedir que a pessoa se ausente do país, se ausente da comarca, ou então você impedir que a pessoa venda seus bens, se desfaça seus bens, porque uma das finalidades da sentença condenatória é também o ressarcimento do erário para crime de corrupção. Está entendendo? Então, essa ideia de ter o cuidado, ela tem que ter uma justificativa. E que você acha que essa justificativa não existe? Não é concreta? Não é concreta. Cadê a prova de que ele vai fugir? Se baseou até, assim, indiretamente, cita-se até faz uma alusão a um blog, né? Não Salvo, que é um blog dos mais acessados do país, que foi quem viralizou aquele vídeo da deputada Jandira, né? Onde o presidente Lula, falando ao telefone supostamente com o presidente Dilma, né? Mandando enfiar o processo no arquivo. Exatamente. Não foi exatamente no arquivo, mas foi por ali. Sim. Então, você vê aquilo como argumentos frágeis. Sim, com certeza. Por quê? Porque não há argumentos colocados no processo que, veja bem, qualquer vídeo, digamos assim, vamos lá, um vídeo para servir como prova num processo tem que ter perícia para poder atestar a veracidade dele. Eu posso, não estou dizendo que isso aconteceu, mas qualquer pessoa pode colocar de má fé um vídeo num processo e isso vai servir de prova para que o juiz decrete a prisão e aquele vídeo especificamente ele muda o que é a situação do investigado? O que ele muda a situação do investigado? Ele vai continuar sendo investigado, ele vai continuar respondendo ao processo. Então aquilo não é motivo para poder você... Gente, eu estou falando aqui do direito à liberdade. O direito à liberdade é o direito mais caro, é aquele direito que a gente tem o maior cuidado com ele. Toda a construção daquilo que a gente tem hoje de Estado de Direito, porque a gente não vive no estado de recessão. Hoje em dia eu vivo numa casa com paredes graças ao direito, porque eu não tenho um poder do mais forte predominando. Não existe a lei do mais forte aqui. Existe a lei do direito, ou seja, o direito ele me faz com que eu não me submeta à vontade daquele que é mais forte. Quando a gente é pequeno no colégio, tudo bem, né? No colégio, ali prevalece o quê? O mais grandão, o mais forte vai mandar em você. Na verdade, é ruim isso, na verdade. Não é ruim. É ruim porque é o mais forte. Quando a gente cresce, a gente vive numa sociedade, a gente tem a dimensão de que o direito ele vai nos proteger. E o direito, a razão do direito não é a razão da força. E tudo isso, toda essa construção feita pelo direito para poder nos proteger, ela surgiu onde, basicamente? Ela surgiu para defender as nossas liberdades. Se você for pensar, voltar no tempo aí do ponto de vista histórico, você tem um Estado absolutista, que era um Estado absolutamente invasivo nas liberdades. Depois você teve a Iluminismo, a Revolução Francesa, aquele blá 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 que todos conhecem, e aí você teve a construção... A gente não passou por isso, né? A gente não passou, veja só, a gente não passou naqueles termos, mas um momento de racionalidade e de estabelecer rédeas, feito você coloca rédea no cavalo, você jogar rédea no Estado, você controlar o Estado pela força não, pela lei, isso surgiu da passagem do Estado absolutista para o Estado de Direito, chamado Estado liberal. Olha o nome, Estado liberal. Estado liberal, por que liberal? Porque preservava as liberdades.
era um Estado que buscava a liberdade. Então é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a liberdade é talvez o direito que ele é mais caro a todos nós. Então o processo penal ele não pode ser politizado, nem mediatizado nessa forma como está acontecendo, pelo menos que eu tenho observado. Agora colocar também Marcondes Secundino, perdão, quase que sai, porque é tanto nome que a gente sai ligando, Marcondes Secundino, ele colocar aqui nessa discussão também. Esse caso foi encaminhado à 4ª Vara Criminal lá em São Paulo, e quem vai decidir sobre ele é a juíza Maria Priscila Hernandes Veiga. O que você acha que tem por aí? Não tem prazo ainda, não tem data ainda para ela dar o parecer dela quanto ao pedido de prisão preventiva, mas o que é que você acha disso aí? Veja, Celso, eu acho que, primeiro, eu acho de extrema importância aqui os esclarecimentos jurídicos do professor Marcelo. Eu diria que concordo absolutamente com o que ele está fazendo, e eu chamaria a atenção do seguinte: eu acho que a gente tem que ver essa atitude ou essa ação dentro de um contexto mais amplo, né? O contexto político nacional, da forma como está instaurado, digamos assim, essa disputa entre grupos políticos em busca de hegemonia, e quais os procedimentos e práticas que estão sendo utilizados e que estão sendo passados e transmitidos para a sociedade, que está causando, inclusive, não só preocupação no meio jurídico, como tem manifestações nessa direção, como, evidentemente, provoca debates também no meio acadêmico, no meio social, de uma maneira mais ampla, né? Então, eu acho que essas questões, como já foi colocado pelo professor Marcelo, quer dizer, a gente está dentro de um Estado liberal, né? Que nos garante a liberdade, né? E a lei, digamos assim, para igualar as diferenças, digamos assim, que existem dentro de qualquer sociedade, né? Então, esses procedimentos de você resguardar a garantia desse direito para todos, ou seja, de uma prática republicana, ela tem que refletir para a sociedade e para a opinião pública, né? Então, vou tentar resumir o que é que eu estou querendo, evidentemente, dizer com isso. A gente não pode se utilizar de instrumentos jurídicos, políticos, né, para refletir, digamos assim, uma desigualdade dentro da sociedade, ou achar que, ou expressar, digamos assim, a força de um determinado grupo político, né, que consegue se sobrepor dentro do Estado de Direito, né? Então, isso é o que preocupa, eu acho, os analistas, né, os juristas, os politicólogos, enfim, os cientistas sociais. Então, a questão de práticas de corrupção, né, eu diria que, se a gente lembrar aqui o estudo de Max Weber, que é um sociólogo alemão, ele, no início do século passado, ele tem um livro que se chama Vocação Política, né? Você entende perfeitamente, desde a década de 1920, 1930, por isso que se torna um clássico, e você entende exatamente essa relação que ele já denunciava, já vislumbrava, percebia entre os partidos políticos, empresas e essa luta pelo poder, né? Quer dizer, a malversação de dinheiro público, a utilização de recursos entre as agremiações políticas para galgar poderes, enfim. E quando chega ao poder, a relação que se estabelece entre os grandes grupos econômicos, os partidos e o exercício desse poder, né? Então, ele chamava muito a atenção para que você tenha cuidado, quer dizer, dentro de um Estado democrático, ele já denunciava essa prática na Europa, então, no início do século passado. Quer dizer, o que é que a gente tem como resposta que pode, de maneira efetiva, apresentar, digamos assim, um avanço? É que a sociedade ou as nações, ela vai criando mecanismos sociais que vai inibindo exatamente esse tipo de prática e que você tenha efetivamente punição para quem faz, né, ou quem comete esse tipo de prática. Quer dizer, voltando para o Brasil, o que a gente está assistindo, na verdade, quer dizer, você está priorizando, digamos assim, determinadas práticas, dando visibilidade e criminalizando uma parte, né, desses partidos, que eu diria, quer dizer, o PT como partido central e os seus aliados, e a gente fica se perguntando, quer dizer, as mesmas práticas estão
eu acho que elas estão, acho não, quer dizer, a gente Devem percebe ser que essas práticas elas estão permeando os outros partidos e já tem evidências disso, né? Então, eu acho que o que a gente defende, talvez vai nessa direção do professor Marcelo também, é que a gente veja essa justiça, né? Quer dizer, essas garantias estabelecidas igualmente dentro da sociedade e que todos sejam vistos da mesma forma, né? Quer dizer, então, eu acho que fazendo isso, ao fazer isso, você também está jogando para a opinião pública de que, de fato, o Estado democrático e de direito, ele está estabelecendo critérios e mecanismos de controle e está punindo aquele que faz ou que comete esse tipo de prática. Se a gente começa a privilegiar um lado e deixar o outro em detrimento de outro, eu acho que é ruim para a cultura política, porque a gente está vendo que talvez determinado grupo ele está tentando uma hegemonia política e se utilizando de mecanismos tentando legitimá-los como republicanos, né, para passar determinados interesses de grupos, né? Não que o PT também não tenha interesse, evidentemente que tem, né? Eu acho que, pelo que eu entendi aqui, o professor Marcelo também falou, quer dizer, talvez vá nessa direção. O que a gente está dizendo é o seguinte: se a gente entende que existe prática e que está permeando os partidos políticos, a prática no poder aplicar para todos os lados, né? Aplicar para todos os lados. Não tem o que você dizer, não, a gente está num estágio e vai chegar depois em outro, quer dizer... Está tudo acontecendo simultaneamente. Eu acho que isso é ruim e isso pode ser negativo para a sociedade brasileira. Por outro lado, só para concluir aqui o raciocínio, quer dizer, eu acho que todo esse debate que está acontecendo, embora ele seja negativo, criando crise política, econômica, eu acho que também tem um papel cívico aí, no sentido de estar amadurecendo a opinião pública para determinado tipo de práticas que são inaceitáveis e que elas têm que se posicionar em relação a isso, né? A gente aproveita aqui para falar que você também pode participar desse bate-papo, né? Você pode participar através da nossa... Deixando seu comentário aqui nesse post aqui embaixo, como vocês estão vendo, pode deixar seu comentário. Tiago Neres está aqui, nosso produtor desse formato, e vai passar para a gente. E agradecer de coração, mais uma vez, a galera do Impact Hub Recife, que sempre nos acolhe aqui de braços abertos. A galera é muito massa com a gente. Então, um abraço para a galera do Impact Hub Recife. Sobre o que você estava destacando, a gente já começa a enxergar, de repente, também, como o professor Marcelo também destacou, né? A sociedade ela passa por uma evolução. A sociedade europeia passou por vários níveis de evolução. A gente pode considerar que nós somos uma democracia muito jovem ainda, né? Vocês acreditam que esse processo que o Brasil está enfrentando, essa crise que deve durar mais alguns anos, essa crise política, a crise econômica deve durar mais alguns anos, mas tudo isso que o Brasil tem passado, a gente já teve um presidente que renunciou para não sofrer impeachment no início da década de 90. Agora a gente vê a possibilidade de ter uma nova presidente saindo do país novamente. Como é que vocês enxergam isso do ponto de vista da evolução do Brasil como democracia? Veja bem, eu acho que a democracia ela será tão mais forte quanto houver crença nas instituições democráticas. Se você não acredita no legislativo, acha que todo deputado é corrupto, então a tendência é você ter um fortalecimento democrático ela é mais baixa. Eu acho que hoje a democracia brasileira vem se consolidando sobre esse aspecto. Claro, existem vários outros aspectos da democracia, como por exemplo a questão da democracia social. Muita gente não tem dinheiro para comprar um pão, né? Democracia não é só você poder exercer escolha, por exemplo, no direito ao voto. Democracia não se confunde com voto, com o chamado sufrágio, digamos assim, né? Porque, veja bem, a democracia ela pressupõe que você tem que formar livremente a sua vontade que você vai exercer no processo de escolha. Então não basta você escolher. Se você pegar, por exemplo, um camarada que ele não tem consciência, ele não tem acesso à informação, ele não tem acesso à internet, por exemplo, hoje em dia, por isso se discute direito de você ter, direito fundamental à rede Wi-Fi, por exemplo. Então um camarada que ele não se informa, que ele não tem dinheiro para comprar pão. Ele vai ser menos competitivo de maneira geral. Ele vai ser menos integrado socialmente. Então você tem uma ausência de democracia, digamos assim, econômico-social. Não é porque é aquela história, boi com sede bebe lama e barriga seca não dá sono. Ninguém já sentiu fome aqui. Alguém aqui já sentiu fome? Eu não senti fome como as pessoas por aí já sentiram fome para poder não ter o direito ao sono, entendeu? Então, claro que existe a democracia sobre outros aspectos, mas sobre o aspecto do reconhecimento de que as instituições brasileiras estão funcionando, e aqui eu falo das instituições, por exemplo, a justiça, eu falo o Ministério Público, eu falo a polícia. Eu acho que o Brasil ele tem fortalecido. E Celso, deixa eu dizer uma coisa. No passado, não muito recente, você tinha, por exemplo, um procurador-geral do Ministério Público que ele levava o nome de engavetador-geral. Veja,
Ou seja, chegava a denúncia lá no Ministério Público e o Ministério Público arquivava. Hoje, por exemplo, de manhã, eu estava examinando uma dissertação de mestrado de um promotor de justiça, lá na Católica, eu fazia parte da banca, e que ele falava sobre a atuação do Ministério Público em relação à questão da educação. Então, sem dúvida alguma, hoje o Brasil está mais forte democraticamente do ponto de vista de acreditar nas suas instituições e fazer com que as pessoas que inclusive têm algum tipo de autoridade possam se colocar abaixo da lei. Veja, deixa eu lhe contar um caso, uma reflexão que eu estava tendo com meus alunos na semana passada. Eu, além de ser professor, sou procurador também. Eu fui procurador muito jovem, 22, 23 anos de idade. Quando eu era procurador jovem, naquela época, carteira de motorista não tinha foto. Então, muitas vezes, quando eu era parado numa blitz ou coisa assim, então eu tinha que apresentar, qualquer pessoa tinha que apresentar a carteira de habilitação e a carteira de identidade. E aí, muitas vezes, a minha carteira de identidade era identidade funcional de procurador, tá entendendo? Então, o que eu fazia? Eu apresentava a carteira de motorista, que não tinha foto, e tinha que apresentar também a carteira. Apresentava de procurador. Muitas vezes, o guarda chegou e disse, o senhor é procurador, pode passar. Como se o procurador não tivesse que subordinar as leis. Na verdade, você até dá um exemplo, né? Claro, mas eu estou falando isso eu tenho 40 anos de idade, eu estou falando isso o quê? Há 18 anos atrás, por exemplo. Hoje em dia, que a carteira já tem foto, quer dizer, recentemente isso aconteceu comigo, eu estava sem a carteira de habilitação, e aí na verdade ela estava naquele guarda-volume do carro, né? E aí eu apresentei minha carteira de procurador e o guarda chegou para mim e disse, essa não, doutor, eu quero a sua habilitação. Então, veja que o Brasil, estou citando apenas um exemplo, mas mudou do ponto de vista de fazer com que, inclusive, as próprias autoridades, elas se subordinem a um processo legal. Ô Marcelo, eu acho que isso a gente pode enxergar como também parte da evolução, né? Porque se a gente, como você citou, engavetador-geral da República, né? Um jargão que ficou conhecido aí no cenário político brasileiro. A impressão que dá é que os atuais delegados da Polícia Federal, o atual corpo de procuradores, de promotores, ele hoje é composto por profissionais que eles enxergaram tudo isso que a nossa jovem democracia passou e resolveram mudar um pouco aquilo. Mas a impressão que eu tenho é essa, que o que está mudando é isso. Eu também tenho essa impressão. Só que, veja só, às vezes, quando você se acha capaz de mudar e você acredita nisso, isso é uma boa fé. Isso tem que ser valorizado. Só que às vezes você se acha capaz de mudar e você quer fazer as coisas e você quer colocar as suas percepções morais no seu exercício profissional. Então você termina atropelando as coisas. Deixa eu dizer uma coisa. Existe uma regra em direito que não é só aqui no Brasil, que é a chamada prerrogativa de foro. O que é a prerrogativa de foro? Eu estou falando aqui para o pessoal que não entende direito, assim, que não faz direito, que não é específico da área. Então você procura ser bem explicativo. Prerrogativa de foro nada mais é do que o direito, na verdade, um direito-dever, que tem uma autoridade de ser julgado por tribunal. Você pode ter um juiz que julga sozinho, você pode ter tribunal que julga em grupo. Então, por exemplo, se você cometesse um crime, você queria ser julgado por um só ou você queria ser julgado por um grupo? Qual é a chance de você ter um corpo, né, um colegiado? Qual é a chance de você ter um julgamento mais justo? Você é julgado por um colegiado. Então, só que algumas pessoas, Celso, elas têm uma função, têm um impacto na sociedade pela sua atuação pública, que elas geram paixões e ódios. Então essas pessoas, o presidente da República, quando comete crime, o presidente da República é julgado onde? No Supremo. Por que ele não é julgado por um juiz lá de Toritama, se o crime for acontecer lá em Toritama? Porque de repente aquele camarada pode ter crescido em uma família que sempre falou mal do PT, por exemplo, ou então sempre falou mal do PFL, ou do DEM, não importa qual. Ou aquela pessoa pode ter uma vocação, ou pode ter um perfil ideológico que ela mesma acha que não vai colocar aquilo na sua sentença, mas é possível. Se você aumentar o número de pessoas, diminui a chance de você ser influenciado por isso. Diminui a chance. Então, a prerrogativa de foro, ela existe exatamente por conta disso. O Lula, por exemplo. Eu conheço, por exemplo, vários juízes, vários promotores, vários procuradores, vários médicos, vários professores, vários advogados, vários alunos, vários tudo, que se pudessem julgar o cara, condenava. Porque não gosta dele. E outros vários que defendem ele com unhas e dentes, que acham que ele é o santo. Ou seja, não importa o crime que ele eventualmente... É a bipolarização que a gente está examinando aqui. Ou seja, não se analisa mais o fundo da questão, ou seja, a questão como ela deve ser colocada. E aí,
O que é que eu acho que seria adequado? E aí a minha opinião como jurista. Eu acho, pessoal, a Constituição não permite isso, tá? Mas eu acho que seria ideal que essa prerrogativa de foro que existe hoje para algumas autoridades que estão no poder, que ela fosse extensiva também a ex-autoridades, como por exemplo, ex-presidente, independente do partido, viu? FHC, Lula. No meu modo de ver, essas pessoas, elas deveriam ter um julgamento sempre colegiado e não individual, porque a chance de elas terem praticado atos que desagradem boa parcela da população é grande. Por exemplo, minha avó detesta a FHC porque a FHC teve aquela questão lá dos aposentados, tirou o direito determinou a taxação dos inativos. Então, por exemplo, se minha avó fosse juíza e caísse um processo contra a FHC, ela ia talvez, sem se aperceber, mesmo querendo ser justa, ela ia castigar na tinta. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tô entendendo. Tratar aqui de outro assunto ainda. A gente tá esperando um domingo bastante agitado do ponto de vista político aqui no país, né? Há algum tempo a oposição ao governo Dilma Rousseff vem planejando aí uma série de manifestações no domingo por todo o país e mais recentemente, vamos colocar principalmente desde a condução coercitiva do ex-presidente Lula na sexta-feira da semana passada, a gente começa a ver um movimento de apoio em torno do governo crescendo e propondo também ir às ruas nesse mesmo domingo. O que é que você, Marcondes, está esperando encontrar nesse cenário? O que é que dá para a gente esperar? Veja, diante do cenário que a gente evidentemente está enxergando com as diferentes manifestações, momentos diferentes também, que está muito acirrado os ânimos, né? Então, a gente, digamos assim, que defende os procedimentos democráticos, talvez o apelo também, não só de analista, mas de um democrata, de um cidadão que defende a democracia, evidentemente de que as pessoas que têm responsabilidade maior na coordenação dos partidos, dos movimentos, saibam conduzir o processo de forma que a manifestação espontânea de diferentes grupos, diferentes lados, elas respeitem os procedimentos democráticos, manifestem as suas opiniões, né, dentro das normas constitucionais do país e, evidentemente, expresse o seu apoio ou desagravo em relação ao governo. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa. Eu tive a oportunidade, eu estava fazendo um trabalho de consultoria ainda no segundo governo de Lula, e eu tive a oportunidade de ir no Sudeste do país. E evidentemente, frequentei bares, restaurantes com colegas e amigos. E naquele momento eu já vi um acirramento muito grande, e é isso que eu estou querendo chamar a atenção, de que, veja bem, quer dizer, um país que ele está assentado numa desigualdade regional enorme, histórica, que a gente conhece como é o Brasil, você tem um governo que estava destinando um montante de recursos para a região Nordeste impactantes, embora não seja nada de, digamos assim, revolucionário no sentido de resolver essas desigualdades, mas ela de alguma maneira sinalizava para reduzir. Então eu posso citar aqui, por exemplo, o recurso destinado à transposição do Rio São Francisco, a restauração da Transnordestina, né? Incentivando indústrias a se instalarem na região Nordeste, abriu vários campos universitários. Então, naquele momento, a gente já sentia um ódio por parte das pessoas que frequentavam esses ambientes lá no Sudeste, Sul e Sudeste, de que esse recurso, na verdade, como se eles estivessem sendo roubados. Quer dizer, eu quero chamar a atenção de que a gente tem um problema histórico. Foi, né? Não, eu digo roubado no sentido de você destinar de maneira constitucional os recursos para fazer essas obras, né? Então você dizia assim, agora a gente está fazendo uma compensação para ver se reduz essa desigualdade regional. E na verdade, quando você mexe com isso, você mexe com muitas tradições de pensamento e de prática política do Brasil que são de matriz ideológica bastante autoritárias, né? E de que acha que o Nordeste ele tem que ficar assim, porque ele é assim, está constituído dessa forma, então tem que ficar na miséria, na pobreza a vida inteira. Então, alguém mexer com isso pode estar mexendo exatamente nessas matrizes que pode estar ocasionando, não estou dizendo que seja fundamentalmente isso a única
ou o único indicador, né? Mas eu acho que isso contribui e corrobora com esse discurso do ódio, desse conflito tão acirrado que está estabelecido no Brasil. Então a preocupação é essa, quer dizer, eu acho que todo mundo tem direito, vai ser sim para os grupos políticos, inclusive considerando o ator político aí que é o mais emblemático no Brasil, que é o PMDB, né? Com esse encontro que eles vão ter agora, quer dizer, o Congresso... No sábado, né? No sábado e a manifestação marcada por dia 13, não tenha dúvida que isso vai ser um vetor de observação intensa da oposição e do PMDB para tomar futuras medidas, né, no futuro. Quer dizer, se tiver baixo apoio social, eles vão tomar determinadas medidas, se tiver um alto apoio popular, podem tomar outro é um momento de expectativa, né? É um momento de expectativa, exatamente. O que é que as ruas vão dizer, né? Exatamente. Existe um burburinho muito grande em torno também da possibilidade de o ex-presidente Lula acabar ficando com um ministério, né? Pegar um ministério, se falou em Casa Civil, se falou em Justiça, se falou em Fazenda, se falou em ele ir para Casa Civil, Jacques Wagner ir para Fazenda, enfim, para a Justiça, aliás. Como é que você enxerga essa discussão de Lula de repente virar ministro do governo Dilma? E foi até uma possibilidade que a presidente nesse depoimento dela hoje à tarde, esse pronunciamento dela hoje à tarde, ela até falou sobre essa possibilidade, disse que não ia discutir política com os ministérios dela com a imprensa, mas elogiou a capacidade de gerenciar do ex-presidente Lula gerenciar, né? Lula ele tem uma qualidade que os próprios adversários eles reconhecem, que é a habilidade política, né, de costurar, de exercer. Então, aparentemente é ele que está conduzindo, exatamente, né, o governo ele sempre, né, segundo consta, né? Então, ele indo para a Casa Civil, porque a função da Casa Civil é exatamente, né, ter essa função meio gerencial de fazer as composições e de tomar conta, né, do galinheiro, tá entendendo? A função da Casa Civil. Então, do ponto de vista de ele ter habilidade e ter competência para exercer o cargo, eu não tenho dúvida. Só que eu acho que eu duvido que ele venha fazê-lo. A oposição, ela especula muito e diz que não pode acontecer isso, porque é o que eu falei sobre a prerrogativa de foro, lembra? Não. Se ele virar ministro, pelo artigo 102 da Constituição Federal, artigo 102, inciso 1, uma das competências originárias do Supremo Tribunal Federal é exatamente julgar ministro de Estado. Então, na hora que ele vira ministro, todo o processo que está tramitando em Curitiba ou em São Paulo, automaticamente tem que ser encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. Porque ele passaria a ter prerrogativa de foro no Supremo. Então, isso foi uma situação muito cogitada no meio mais uma fofoca política, sobre a alegação de que ele, sendo ministro, escaparia de Sérgio Moro e companhia limitada. Eu duvido que isso venha a acontecer. Por quê? Eu duvido porque, na verdade, isso seria, digamos assim, dar o braço a torcer, entendeu? Eu acho que não deve manter a expressão confissão de culpa. Exatamente. Então eu acho que aí eu não estou na cabeça de ninguém para poder pensar feito aquela pessoa. Só que eu não faria isso. Por quê? Porque eu lutaria para ter um processo justo. Eu acho que o que precisa se fazer é ter um processo justo. Se você pegar, por exemplo, a decisão de Moro, que fez a condução coercitiva, aquele caso lá é emblemático da condução coercitiva. A condução coercitiva, de acordo com o direito, não sou quem estou dizendo, está no Código de Processo Penal, está entendendo? Ela se aplica a testemunhas, mas antes tem que haver uma prévia intimação. Se houver recusa justificada, aí condição coercitiva, ele pega pelo pescoço e leva. É a chamada condição debaixo de vara. Debaixo de vara é a expressão utilizada pelo direito. Então veja, no caso lá de Moro, ele fez, e Lula não era testemunha, era investigado. Aí, Celso, se discute se o investigado ele poderia ter condição coercitiva, porque a condição coercitiva para depor é para falar, certo? Certo. E o investigado tem direito ao silêncio. É um direito. Nos filmes americanos, quando um policial prende o cara, o que é que o policial diz? Você tem direito de ficar calado.
tudo que você disser poderá ser utilizado contra você no tribunal. Então, é o chamado direito ao silêncio, que decorre de um princípio no direito chamado princípio da não autoincriminação. Eu não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo. Se eu sou parado numa blitz da lei seca, eu não sou obrigado a soprar o bafômetro. Você pode dizer, não sopro, não quero soprar. Você vai receber uma penalidade administrativa, uma multa de trânsito. Mas você não vai receber um processo penal caso você esteja embriagado, porque você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, como é que ele, na qualidade de investigado, vai ter condição coerciva para poder depor? Para depor, para ficar calado? Para quê? Para que ser conduzido coercivamente para falar, se ele tem o direito de ficar calado? Para quê? Para passear de carro? Então, não faz sentido. Mesmo aqueles que sustentam a possibilidade da condição coercitiva, para investigado, ou seja, o cara é investigado, vamos lá falar. Mesmo assim, ainda não seria aplicável isso da forma como foi colocada pelo Moro, porque o CPP fala para a qualificação pessoal diante de um juiz, não diante da polícia. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, se você pegar a decisão do juiz Moro, que eu acho que ele está repleto de boas intenções, a decisão do juiz Moro diz que foi feita a condição coercitiva para garantir a integridade do próprio Lula e para poder, por conta dos tumultos. Então, é como se ele quisesse ser bonzinho. Olha, eu quero te proteger, eu vou te conduzir coercitivamente, na força, na marra, mas é para o teu bem. Desde que eu sei o que é melhor para mim, entendeu? Ele fundamentou a decisão dele fora das hipóteses legais. Aí tem um detalhezinho também, que é o tal do copia e cola, né? Ele fundamenta na decisão dele que ele diz assim, há precedente no Supremo de uma condição coerciva de investigado. Só lembrando aqui, uma coisa é condição de testemunha, beleza, está previsto na lei. Outra coisa é de investigado, é polêmico. Aí ele diz, há condição coerciva de investigado no Supremo Tribunal Federal. Aí ele coloca uma decisão do Supremo que é só a ementa, só um trecho da ementa. Aí se você tiver a curiosidade, você que está me assistindo, se você tiver a curiosidade de entrar no habeas corpus que o Moro cita na decisão, você vai ver que o caso é totalmente diferente. É o caso de um cara que ele assassinou uma outra pessoa, o cheque do morto desapareceu do escritório, e aí a esposa, né, teria recebido a ligação do cara para poder trocar o cheque, aí a esposa do morto marcou com o assassino do próprio marido para poder trocar o cheque. E aí a esposa chamou 2 policiais e disse, eu acho que talvez ele seja o assassino. Aí os policiais na hora chegaram e no meio da conversa entre a viúva e o cara confessou o assassinato, foi eu que matei teu marido. Aí o policial disse, vamos todo mundo para a delegacia, aí fez a condição coercitiva dele, entendeu? Pronto, esse foi o caso que o Supremo autorizou, porque esse cara que assassinou o marido, que roubou o cheque da viúva, ele depois entrou com habeas corpus para alegar que todo o processo penal, inclusive a decisão condenatória dele, todo o processo penal devia ser anulado, porque na verdade lá no início ele foi conduzido coercitivamente e ele era um investigado, não era testemunha. Então não valia, então tem que anular tudo. Aí o Supremo disse, não, meu amigo, é válido. Então veja, esse foi o exemplo que Moro utilizou para fundamentar a condição coerciva de Lula. Só que ele não fala, ele ficou só no surface, como dizem os ingleses. Ele ficou só na ementa, na decisão. A ementa não dá esses detalhes do caso. A ementa diz, é possível a condução coercitiva de investigado, só. A emenda diz isso. Aí ele deu um copia e cola, colocou na decisão, conceda a condição coercitiva de Lula, porque de acordo com o Supremo é possível a condição coerciva de investigado. Lula é investigado, o Supremo admite condição coerciva de investigados no habeas corpus tal. Aí se você vai no habeas corpus e lê a decisão ela tem outro contexto. Tá dizendo? Então, voltando à sua questão de Lula ser ministro ou não, eu acho que o que ele deve lutar é para ter um julgamento justo. Se ele cometeu o crime, que ele vá preso, mas que ele se submeta a um processo justo. E ele, eventualmente, agora assumindo o cargo de ministro, eu acho que ele deve estar no dilema, né? Porque, se ele tiver a convicção de que ele não fez nada, ele vai estar assinando perante a opinião pública uma confissão de culpa. Será que isso é bom? Aí ele vai analisar estrategicamente como é que isso vai ser encarado do ponto de vista da mídia. Porque, Celso, só uma outra observação. Nesse negócio da condição coercitiva, falou-se mais sobre a injustiça da condição coercitiva de Lula do que propriamente sobre os fatos investigados. Quais foram os fatos? Quais são os fatos pelos quais Lula está sendo investigado? Qual é a relação? Quanto dinheiro ele recebeu de palestra que ele praticou, de empreiteiro? Quer dizer, existe uma coisa que são os fatos investigados. Mas a injustiça praticada contra ele em virtude da condição coercitiva, ela literalmente funcionou como uma espécie de cortina de fumaça. Você está entendendo? Para ele mesmo. Para ele, para a investigação, para a sociedade, porque ficou se discutindo apenas a condição coercitiva. Então, no meu modo de ver, você não precisa ser ministro de Estado para poder ter direito à prerrogativa de foro, para poder tirar um processo
que está sendo conduzido dessa forma por um juiz ou está sendo colocado pelo Cocerino lá de São Paulo, ou pelo juiz Moro do Paraná. Eu acho que ninguém precisa ter prerrogativa de foro. Agora, eu acho que ele tem direito a ter um julgamento justo. Como é que se resolveria isso? No meu modo de ver, eu acho que deveria ser alterada a Constituição. Isso é uma proposta, né? É um pensamento meu. Claro que isso não existe, certo? Mas eu acho que deveria ser feita uma emenda à Constituição para poder inserir ali a prerrogativa de foro também de ex-presidentes. Porque o ex-presidente, ele desagrada muita gente. Aí ele deixou de ser presidente, aí cai uma ação contra ele para um juiz lá de Maragogi, lá de Pojuca, lá de algum canto, e aí o camarada que não gosta dele como presidente vai, né, caprichar na caneta, vai afiar a faca da caneta para poder dar uma... Tá entendendo? Porque muitas vezes você toma uma atitude pensando que você está agindo de maneira certa, mas as pessoas, quando elas estão por dentro, elas não conseguem ter a dimensão, enxergar por dentro, não conseguem ter a dimensão do nível de ideologia que está ali encharcado naquela sua decisão. O cara que está de fora consegue enxergar, mas você, dentro da sua visão de mundo, você olhando pela sua lente, você vai terminar mastigando aquela ideologia pela qual você, né, viveu e vivenciou, e vai conduzir a decisão de uma maneira ou de outra, em favor ou contra o ex-presidente. E num colegiado você pode minimizar essas... Claro, num colegiado você dilui esse tipo de possibilidade de... Exatamente. Marcos, para a gente entrar aqui na nossa reta final do nosso programa, como você destacou, o PMDB está marcando a convenção dele para o sábado, né? Há setores do PMDB que estão continuam apoiando o governo Dilma. A gente sabe que há outros setores que já estão querendo se debandar para o lado da oposição. Ao que tudo indica, o partido deve partir para aquela coisa da independência, né? Começar a tirar o pé do governo. O que é que você está esperando dessa convenção do PMDB? Em primeiro momento, eu acho que é de conhecimento público, né? O PMDB é uma esfinge dentro da República, né? Quer dizer, eu nunca vi talvez um partido mais oportunista e talvez com mais vícios com essas práticas. Ele muda muito rapidamente suas opiniões e posições, né, no campo de alianças enfim. Mas para a gente colocar isso, eu chamaria a atenção de novo de um outro ponto que eu acho que é mais amplo. Quer dizer, tudo isso está instaurado dentro de uma profunda crise política do que a gente chama de democracia representativa. Quer dizer, quem vive em crise não é exclusivamente o PT, né? Eu acho que a crise é uma crise da cultura política e que permeia todos os partidos políticos e suas representações, né? Então, outra coisa delicada, digamos, dentro desse debate, porque eu estava tentando me lembrar aqui, se não me engano, as manifestações, porque de um lado mesmo, por exemplo, a manifestação já está colocada aí, a de 13, no dia 13, que é a partidária, de que, sim. E a gente sabe que, evidentemente, não se tem inocência de nenhum dos lados, e tem líderes chamando, convocando, enfim, fazendo o que evidentemente natural. Mas você querer passar a imagem de que é a partidário, quer dizer, não tem muito sentido, porque tem partidos e lideranças que têm, assim como tem gente querendo que o governo fique, tem gente também e agremiações querendo que o governo saia, né? Então, mas o que está se colocando, quer dizer, talvez o que a gente tenha tido de mais espontâneo desde do mensalão para cá foram aquelas manifestações de 2012, de julho de 2012, que sim, aí todos os partidos, quer dizer, assistiram as pessoas irem para a rua, rejeitando qualquer tipo de apresentação de partido, né, político, inclusive botando para fora quem se identificava com o partido, e com a pauta de demanda, né, para uma agenda pública, aberta, transparente, e não tinha uma liderança, quer dizer, você tinha várias pessoas que estavam debatendo e que ali incomodou a classe política como um todo. Seja a oposição, ela ficou desesperada, e vários processos que estavam dentro de projetos de lei, que estavam de 10, 15, 20 anos dentro do Congresso sem andar, começaram a tramitar, sobretudo alguns que se relacionavam com a reforma política. O governo, de imediato, a presidenta Dilma foi apresentar uma mini reforma política, quer dizer,
E todos esses atores, e é importante colocar isso, no meu ponto de vista, apresentaram propostas insuficientes e só demonstraram, na verdade, um momento dramático e que estavam todos... E que a população tem razão. Todos desconectados do que a opinião pública estava interessada e estava demandando nas ruas. Né? Quer dizer, então, fora isso, evidentemente que são movimentos provocados pelos movimentos sociais e de base do governo e do PT, ou os partidos que estão na oposição e no meio disso, voltando, quer dizer, ao foco PMDB, ele é isso, quer dizer, ela é uma esfinge. Dentro desse sistema representativo, talvez, se você for analisar, estudar, fazer um trabalho para compreender mesmo o papel do PMDB dentro da República Brasileira, ele talvez seja mais representativo do que a gente tem, desse cenário dramático e da crise representativa da política brasileira. Porque você vê, quer dizer, não tem uma agenda clara, eles se conectam, fazem suas composições regionalmente da maneira que é mais oportuna para a liderança e para o partido daquele ali, não tem coerência, não tem um alinhamento nacional, não é? E ao mesmo tempo tem uma base grande, eles fazem muitos deputados e tem uma força grande dentro do Congresso. No outro momento que se falou que estava em crise também, quer dizer, para sair Dilma, sairia o impeachment de Dilma, eu me lembro aquela data que o PMDB também fez um encontro. Sim. E fez um documento que expressava, digamos assim, esse é o meu governo se a Dilma sair. Né? E até com plano econômico. E já tem novamente, está se chamando de plano Temer, né? Pois é, exatamente, o plano Temer. Quer dizer, como é que você faz uma discussão dessa? Um partido que tem como representação, quer dizer, ou você gosta ou não, ele é vice-presidente da República, ele tinha que no mínimo estar conversando, dialogando, tendo preocupação institucional para saber como conduzir esse processo dentro dos procedimentos democráticos constituídos. Né? Quer dizer, qualquer coisa fora disso, eu acho que é muito nebuloso, é uma coisa questionável, são práticas questionáveis. Né? Bom, senhores, então a gente vai encerrando por aqui essa transmissão ao vivo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor para vocês que estão acompanhando. Posso deixar meu contato? Pode, claro que sim. Eu queria deixar meu contato do Snap, para quem tem Snap, é constitucional. Basta colocar lá constitucional que me segue. No Snapchat. No Snapchat. E queria também deixar o contato do Instagram do meu cachorro, que é chamado Oreo. Imaginacão _Oreo. É uma figura, viu, meu cachorro? Pode seguir lá meu cachorro também. Então a gente agradece a participação do Dr. Marcelo Labanca, professor de Direito Constitucional da Católica, e também de Marcondes Secundino, ele que é doutorando em Antropologia da UFPE e especialista em Política e Direitos Coletivos. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez a gente agradece a galera do Impact Hub que nos acolhe sempre de maneira muito calorosa. Um beijo para todos aí da galera do Impact Hub. Até a próxima para todos vocês que estão acompanhando aí.